Gatas! Hoje realmente eu estou muito feliz e honrada, porque nós vamos falar de um assunto que eu defendo, assim, arduamente. Apesar que ela falou pra eu não me inflamar muito, mas não é muito possível, porque eu sou uma pessoa já inflamada por natureza. O currículo dela é uma bula de remédio, então eu vou deixar que ela fale, porque eu vou errar, certeza absoluta. Nós estamos com a Kátia Rosa. Ela é psicóloga há 35 anos. Ela vai falar todas as especialidades dela. Gente, segurem, apertem o cinto, porque a gente vai começar a voar. Seja bem-vinda, Kátia. Obrigada, Andrômeda. O prazer é meu. O convite foi aceito com muita honra. Você é uma pessoa maravilhosa, uma mulher assim incrível. E eu tô aqui com toda alegria. Ai, que delícia! Vamos arrasar hoje. Já começamos. Fala o seu currículo, porque eu não ia ter condições. Eu ia errar, certeza absoluta. É muita coisa. Eu sou psicóloga clínica, formada há 35 anos. Sou sexóloga, sou gerontóloga, ou seja, sou especializada na mulher de terceira idade. Hoje já temos a mulher de quarta e quinta idade, né? Sou especialista em violência de gênero, especialista em violência contra a mulher. Violência contra a mulher. Vocês prestaram atenção, né? Então é sobre isso hoje. Também trabalho junto do Justiça de Saia, sou conselheira técnica do Instituto Justiça de Saia e hoje liderança nacional da psicologia e da gestão do projeto Justiceiras. O projeto está fazendo 3 anos. Essa semana nós estamos comemorando 3 anos de projeto, onde já atendemos quase 14 mil vítimas durante a pandemia. Em 3 anos, gente, é um projeto muito recente. É um bebê. Olha o tamanho do número, 14 mil vítimas. Vocês têm uma noção? Nós estamos falando de 3 anos, o atendimento de 14 mil vítimas. É um número muito alto. É um número altíssimo, Kátia. Quer saber como começou o projeto? Quero saber tudo. O Justiça de Saia, ele foi formulado pela doutora Gabriela Mansur, na época promotora de justiça. Sim. Eu já fazia um trabalho junto dela, através do projeto Mensana, no Ministério Público, onde eu, como perita técnica, esqueci de também falar isso, né? Isso que eu falar, você perita. A gente fazia relatórios técnicos para as vítimas de violência. Um projeto que chama Mensana, foi um sucesso. E começou a pandemia, né? Aquela coisa, aquele burburinho, nossa, a Covid está chegando, não sei o quê, será que vai fechar tudo? Não vai. E tinha já essa notícia, né? E acontece que também já tínhamos o Justiça de Saia e doutora Gabriela na praia, assim, no final de semana, pensou, nós temos que fazer alguma coisa. Porque a gente sabe, Andrômeda, nós especialistas sabemos, que a mulher que fica em casa, ela sofre violência. Então, aquela mulher, se tivesse aquela coisa de confinamento por conta da Covid, aquela mulher iria aumentar a violência. Porque ela estaria 24 horas junto do agressor. A gente usa termo técnico, né? Junto do agressor. Então, o que fazer, o que não fazer? Bom, vamos juntar as amigas, né? Vamos fazer um projeto aqui para atendimento online. Porque ela vai estar com o celular na mão. Ela vai estar podendo mandar uma mensagem para a gente. E assim foi feito. O projeto começou no WhatsApp. Entre amigas, e a gente esperava que talvez umas 100 amigas, umas 100 voluntárias, porque já foi posto na rede. Queremos voluntárias, estamos precisando de voluntárias para esse projeto inovador para melhoria da qualidade de vida dessa mulher, na medida que ela vai ser vítima de violência durante esse confinamento. Bem, no primeiro mês
nós já tínhamos 100 e poucas voluntárias. Meu Deus. Passado uns 3 meses, nós já tínhamos umas 1.000 voluntárias. Não creio. E assim foi crescendo exponencialmente até que atingimos hoje a marca de 13.000 voluntários. 13? 13. 13 mil. 13.000 voluntários. E o projeto ele foi baseado especificamente em cima da Lei Maria da Penha. A Lei Maria da Penha, que é uma lei vigorosa, vinda de uma agressão terrível, bárbara, sobre a nossa querida Maria da Penha, e o Brasil foi punido por conta disso, e ele foi então incumbido a fazer uma lei específica, porque ela foi até fora do Brasil, ela foi para anais internacionais para se defender. Então essa lei, ela é específica, ela veio como um salvador da pátria, presente ao sofrimento da Maria da Penha. Que presente amargo ela recebeu, mas foi um presente, porque hoje ela incumbe a nós, especialistas, a cumprir a meta que ela deixou no sofrimento dela. Bem, então o projeto ele foi baseado na Lei Maria da Penha. O que significa isso? A Lei Maria da Penha garante à mulher vítima de violência receber ajuda jurídica, assistencial e psicológica junto aos órgãos governamentais. Então o projeto ele foi feito baseado nisso. Então o projeto começou com advogadas, psicólogas e assistentes sociais. Mas como ele foi um sucesso imediato, as mulheres queriam participar. Nós também recebemos ajuda, pedidos daquelas mulheres que foram vítimas de violência e que foram ajudadas, mulheres que queriam participar e que não eram de nenhuma das áreas específicas. Então nós montamos a 4ª área, que chama Rede de Apoio. Então nós temos hoje basicamente umas 3.000, 4.000 voluntárias de mulheres que não têm a formação específica da lei. Mas como a gente ia fazer com que essa mulher não participasse? Ela queria participar. Então foi feita a rede de apoio. Bem, o projeto recebe a vítima, ela se inscreve no projeto, nós temos o Google Forms, nós lançamos isso no Instagram, em todas as redes, nós já estamos em todas as redes, aliás, nós já estamos em 28 países, porque nós atendemos também mulheres vindas de outros países, tudo online. Imigrantes, mulheres brasileiras morando fora. Então, essa situação toda, a vítima se inscreve e ela vai ser orientada pelas 4 voluntárias que entrarão em contato com ela. Gente, tudo online. Você imagina? É esse? Você imagina o que é? Demais. É demais. E numa dessa, quando a doutora Gabriela me mandou mensagem, olha, eu tô aqui montando um projeto, isso no 2º dia, e eu queria que você ficasse no projeto, eu queria que você entrasse no projeto, eu quero que você seja a liderança nacional desse projeto. E eu falei, mas eu já estou inscrita. Como que você já está inscrita? Porque a tua assessoria já me mandou mensaginha se eu queria participar como voluntária, eu já estou inscrita. Você já está inscrita? Já. Ah, mas eu quero que você seja a liderança. Com toda honra. Com toda honra. E aqui estamos nós. Que presente. Que presente. Agora nós vamos falar sobre as características de um agressor. As características de um agressor... É muito difícil responder essa pergunta. Porque assim... Existe uma característica básica. Vamos na básica. Na básica, né? Vamos. Porque eu acho que é melhor a gente falar do perfil da vítima junto. A característica básica é aquele homem tóxico. É aquele homem que na sua formação achou, compreendeu, foi ensinado, acredita, não importa, que ele é o dono daquela relação. Ele é o dono daquela mulher. Que ele tem a condição de falar o que a vida dela significa para ele. Então, o perfil básico do agressor é aquele homem que acredita que aquela mulher é dele. Então, tanto faz
Essa mulher não vai entender. Não vai. Então, Não assim, vai. tanto faz ele ser pobre, ele ser rico, ele ser preto, ele ser branco, tanto faz. O principal perfil do agressor é a questão da mentalidade que ele carrega. Então, eu digo sempre assim, o homem, ele acredita que ele está de acordo de uma convenção patriarcal tóxica. Nós estamos falando do Brasil, que é o 5º país, olha que coisa, hein? Olha que marca, que mais gera violência, que mais sofre violência. Então, esse homem, o perfil básico é isso. Ele acredita que ele está tendo uma convenção na cabeça dele. Ah, qual é a convenção? A convenção que eu sou homem, eu sou o provedor. Nem sempre. Nem sempre, né? E eu tenho a gerência dessa relação. Eu tenho a questão de eu estar coordenando essa relação. Então, por conta desse pensamento básico, eu prefiro dizer que esse homem, então, ele acredita que está cumprindo uma convenção social e, na verdade, ele está cumprindo uma contravenção. E ele não sabe disso. Ele não sabe. Ele acredita numa convenção. Ah, então eu sou o homem, eu lidero essa relação, né? É a vida dela, eu que falo a roupa que ela põe, eu que digo com que ela conversa. É uma característica machista. Machista. Tá. Se você pensar bem, não faz muito tempo que a mulher conseguiu votar sem a permissão do homem. Sim, é tudo muito novo. Não faz muito tempo que essa mulher conseguiu se formar. Não faz muito tempo que essa mulher conseguiu ir trabalhar fora. Então eu prefiro sempre dizer assim, esse é o perfil básico. E o homem acredita que está cumprindo uma convenção, mas na verdade ele está cumprindo contravenções. Porque à medida em que você assedia essa mulher, à medida em que você tem características de humilhação, à medida que você tem questões morais, patrimoniais, físicas, psicológicas, essa situação é toda tipificada hoje na Lei Maria da Penha. Então, se os homens tivessem mais consciência do que os atos deles significam, talvez eles pensassem 2 vezes antes de sacrificar a vida e a existência dessa mulher. Que muitas vezes é mãe dos filhos. Pode ser que ele não tenha filho com essa mulher e tenha todo esse processo. Como pode ser que ele tenha 3, 4 filhos com essa mulher? Muitas vezes é a esposa, é a mulher, é a namorada, é a amante, é a mãe, é a irmã, é a filha, é a vizinha, é a colega de trabalho, é a sua chefe, é sua subordinada. Então a gente está falando, quando a gente fala da violência contra a mulher, a gente está falando da mulher, não Isso só tem que da ficar companheira. claro. Então quando eu falo que ele é dono da relação, ele se acha dono da relação do matrimônio, ele se acha dono da relação de trabalho, das subordinadas. Muitas vezes ele se torna insubordinado quando ele tem uma chefe mulher. São dados muito vigorosos e dolorosos, mas assim, Porém reais. a cada 1 segundo alguma mulher sofre importunação. A cada 7 segundos, isso dados no Brasil, tá? A cada 7 segundos uma mulher sofre violência doméstica. 7 segundos. Violência seria um tapa, um empurrão. É isso. Aí você está me colocando para a gente falar de um outro ponto. Então, assim... Porque essa mulher, ela precisa entender. Isso. A gente precisa deixar claro e precisa ser uma coisa muito básica. Isso. Tem que ser bem trivial. Acho excelente que a gente saia um pouco da questão do perfil do agressor, que é basicamente eu ia isso. Já passar pra gente falar. Pra gente falar desta vítima. mulher, dessa vítima, dessa mulher.
Então, eu digo assim, a primeira vez que a mulher sofre violência na existência dela, antigamente não tinha tanta modernidade, então era quando ela nascia, que o médico puxava da barriga da mãe e falava, é uma menina. Como se fosse... Ai, não acredito, que coisa. Que bom. Mas logo vocês tentam um menino. Quantos casais que tentavam vários filhos até viram um menino. Mas hoje, com tanta modernidade, a primeira vez que uma mulher sofre violência é no chá de bebê. Um chá de bebê? Porque vai ter, agora usa, né? Vamos ver se é rosa ou azul. Revelação. E aí, o chá revelação. E aí aparece aquela fumacinha cor-de-rosa, aqueles balões cor-de-rosa. Se você prestar atenção nas gravações, muito homem tá assim. Muita mulher tá assim. E o E para as meninas é sempre mais baixo. Então ali é a primeira vez que a mulher sofre violência. Porque ter uma menina significa gasto. Ter um menino significa bênção. A mulher vai dar gasto. Até casar, a mulher vai dar gasto. E o homem não. O homem vai produzir, o homem vai ajudar aquela família, vai agregar. A seguir, ela vai sofrer violência no crescimento dela. Até 9 anos de idade, mais ou menos, elas sofrem violência mais ou menos igual ao do menino. Que significa apanhar quando fez uma arte, gritarem com ela, lá. A partir dos 9 anos, começa a se perceber que aquilo não era verdade. Porque é criado tudo junto. É criado tudo ali. Não, meus filhos são todos iguais. Então, até 8, 9 anos, fica tudo a mesma coisa. A partir do momento que ela começa a entrar no processo pré-menarca, ou seja, a primeira menstruação, e ela começa a formatar o corpo, fica mais evidente que é uma informação errada. Porque existem casos gravíssimos e de número altíssimo de importunação e estupros em bebês. Meu Deus. Existem dados dolorosíssimos de importunação e estupro em meninas de 3, 4, 5 anos. Só que conforme ela vai crescendo, aquilo fica mais evidente. E aí acontece que as pessoas falam, puxa, a partir de tal idade a menina começa a ser importunada. Não, é que ela ficava naquele bolo familiar. Quem importuna essa menina? Passava despercebido. Quem importuna essa menina? A pessoa próxima. Ninguém faz mal de longe para uma criança. Não mesmo. Ninguém faz mal de longe. Então, quem faz mal para essa menina? Maior índice. O pai. Surreal. Os parentes. O vizinho. Mas ela cresceu mais um pouco e ela entrou na fase da adolescência. E aí começa a aparecer mais um pouco essa questão da importunação sexual. Aparece mais um pouco a questão da importunação e da gravidade da situação, porque aí ela engravida. E a questão dela engravidar é uma situação gravíssima, porque aparece muito e aí começa a situação. Ela vai ter esse bebê? Ela não vai ter esse bebê? Como que faz para ela conseguir ter o direito de não ter esse bebê? Bem, você acompanhou, tem acompanhado, isso é uma questão de discussão seríssima, né? E aqui eu não tô para dar opinião, aqui eu tô para falar da mulher de fatos reais, vítima de violência. Então nós temos no Brasil mulheres maravilhosas que lidam exclusivamente com esse tema. A doutora Albertina Duarte, que é maravilhosa, é um trabalho de longa data, ela fala sobre isso há muitos anos. Então assim, eu não estou aqui para dar opinião, eu estou para dar números e dados. Então a mulher, quando passa pela adolescência, ela tem essas questões muito sérias. A importunação, o estupro e a questão dela engravidar. Muitas vezes aquela menina vira mãe aos 12, 13 anos e aí começa um ciclo de violência pior, porque ela não vai poder mais estudar.
ela não consegue um mercado de trabalho adequado, ela precisa cuidar daquele bebê se ela o teve, ela precisa explicar para a sociedade por que ela engravidou. Isso que é o mais complicado. E muitas vezes a mãe dessa vítima não apoia, porque eu já vi. Não sei te dizer isso em números, mas os relatos que eu vi, a mãe não apoiava. Se for padrasto, então, para aquela mãe não perder a relação que ela tem, afetiva, ela renega o que aquela filha tá falando. Foi aí que eu te disse, olha, não se inflama na entrevista, que eu vou precisar explicar umas coisas. Então, assim, aí começa essa outra fase da mulher, né? Onde ela muitas vezes foi estuprada, sofreu importunação, assédio. Ah, mas essa menina engravidou, mas também ela andava com aquela roupa, mas também... Ih, ela rebolava na rua, todo mundo já sabia que um dia ia acontecer isso. E por diante, ah, mas ela era tão quietinha, e as quietinhas são as piores. Sempre vai ter alguma coisa para culpar aquela menina. Bem, muitas vezes essa mãe, os parentes, né, as mulheres, e as próprias amiguinhas, tudo mais em volta, professoras, muitas vezes elas não têm a condição de apoiar essa menina. Porque essa menina, ela está sofrendo a mesma coisa que a maioria das mulheres sofrem. Não acreditam nela, não acreditam na mulher. Então essa mãe dessa menina, essa tia, essa madrinha, essa professora, essa chefe, essa amiga, passam pelo mesmo problema dessa menina. Então agora nós já vamos para uma questão. Essa mãe, essa mulher mais velha, essa mulher que provavelmente está entre seus 30 anos, 40 anos, quem acredita nessa mulher? Ela mesma não acredita que ela está sofrendo violência muitas vezes. Quem acredita que essa mulher às vezes vai para o mercado de trabalho, ela vai para o trabalho dela cansada, desmotivada, deprimida, e aí fala assim, nossa, mas essa mulher é chata, hein? Só reclama. Gente, nunca vi, essa mulher só reclama. E aquela mulher veio de casa sofrendo violência psicológica, violência moral, violência patrimonial, violência sexual e violência física. E ela acredita que aquilo faz parte da vida. Então ela vai para aquele trabalho. É assim mesmo. Então quando Deus quis assim. A menina engravida e essa mãe vê, essa mãe, índice altíssimo. Essa mãe já foi uma adolescente e engravidou cedo. Essa mãe já está sofrida nessa situação. O processo é repetitivo. É cíclico e é repetitivo. Então essa mulher nessa faixa de idade já começa a sofrer a questão de não acreditarem nela. Então ela tem os filhos, ela tem o trabalho, ela tem a saúde dela. E aí falam assim, poxa, mas nem a mãe, nem a tia, nem a madrinha, nem a amiga, nem a vizinha, ninguém acreditou nessa menina. E aí foi o que eu te disse, não se inflame, porque a maioria das mulheres passa pelas mesmas coisas. E aí essa mãe tende a não acreditar nessa menina porque ela sofre descrédito, ela sofre violência psicológica, ela sofre a questão da violência psicológica daquele companheiro. Ela tem aquela dependência. Então você vê que começa a se formar uma situação familiar de extensa gravidade. É uma rede, um emaranhado. É um emaranhado. É um emaranhado. Imagina, eu te dei esse número agora há pouco. A cada 1 segundo, alguma mulher sofre importunação. A cada 7 segundos, violência doméstica. Multiplica isso. Então, olha o emaranhado em cima de emaranhado. Então, quando você fala de uma mulher, não pode falar de forma isolada. Ai, ninguém conseguiu dar apoio para aquela menina. É difícil mesmo. E aí eu digo assim, as mulheres, elas começam a chegar na consciência do que elas sofrem. Elas começam a compreender que aquilo que a amiga sofre, ela também sofre.
Meu Deus, então eu tava lá pichando a minha amiga, que fica com aquele cara que fica falando grosso com ela, aquele cara que fica lá desdenhando dela, paquerando um monte de mulher na frente, fazendo o que quer, gato e sapato, pegando o salário dela para ele administrar. Lembra que o perfil do homem é aquele que acha que é o dono da relação? Sim. Então, agora que as mulheres começam a perceber, porque a mídia, porque a questão da veiculação ajudou muito, né? E aí ela começa a olhar e fala, mas espera, mas o meu marido faz igual comigo. Ah, mas espera, ele foi grosso comigo outro dia? Aí eu falei com ele, ele não piorou, falou que não ia pedir desculpa de jeito nenhum, que ele estava certo. Aí começa agora, a ter uma consciência coletiva. Então tudo é muito novo. Tudo é muito novo. Tudo é muito novo. Porém, tudo muito antigo. Antiguíssimo. Você tá falando, eu já lembrei da minha avó. Que sofreu horrores com meu avô. Porque era mais gordinha, ele todo esbelto. Tipo, não andava junto. Olha que violência. Que Não violência. sabe cozinhar. Esse bolo não tá bom. Ah, esse bolo nunca não tá. Ai, não presta mesmo. Mentira, né? Porque ele comia o bolo. Claro. Mas Claro. imagina validar ela. E ela Nunca. começa a achar que ela pode fazer aquele bolo para vender. Ela pode achar que ela pode fazer aquele bolo sem açúcar para ela comer também. Já que ela tem uma tendência a engordar. Imagina se ela começa a pensar. O que seria dele? O que seria dele? Então volta para aquela situação. O homem gerencia a relação. E ele tem na mente dele aquela toxicidade toda. E como essa mulher vai crescer? Ela não pode crescer. Quem cresce aqui sou eu. Quem sai aqui sou eu. E tô vendo que não tem perfil pra isso, hein? Pra essa vítima não tem perfil. Entendeu? Tem Não um dá pra gente- perfil, sim, que eu posso te falar. Que é predominante. Não, uma questão que chama muita atenção. As vítimas com condição financeira menor, Sim. elas conseguem pedir socorro e aquele homem, ele é pego com mais facilidade. Por quê? É uma brincadeira horrível, né? Então assim, porque ele não tem a condição de ter um bom advogado. Certeza. E aí, o outro que tem questão financeira melhor, ele vai ter um advogado, ele vai ter uma situação, ele vai negligenciar aquilo tudo, ele vai tentar escapar. Inclusive, a gente diz que a questão da violência judicial também é grande, porque ele vai contrapor, ele vai colocar alguma coisa contra aquela mulher. Ele vai falar, não, ela está falando a mentira. Então, ele lança lá ao contrário. Então ele faz a questão de fazer ela virar o algoz. Ele é a vítima. Ela é mentirosa, ela é louca. Então tem esse perfil que a gente vê muito, assim, essa condição. E também eu acho que de classe média alta, essa mulher tem muito mais vergonha de falar que ela tá sofrendo algum tipo de violência. Além dela não ter total consciência, Você acha que não tem consciência? conforme ela vai tendo a consciência, ela sabe o que ela escuta. Porque esse homem vai falar assim, faz o que você quiser. Faz o que você quiser, que você vai ver o que eu faço com você. Fala pra quem você quiser, porque sabe o que acontece? Eu vou falar que você tá mentindo. Você tem que provar. Quem que você acha que vai cuidar de você se você fizer alguma coisa contra mim? Ninguém te quer. Então ele vai plantando a semente na cabeça daquela mulher. E também vai perder, muitas vezes vai perder um nível social que ela tá acostumada. Aí vamos naquela fala, né? Então assim, o homem, ele costuma, dentro dessa violência praticada, quando eu te falei no começo, ele acredita que ele está praticando uma convenção e na verdade ele está praticando uma contravenção, né? Então esse homem, ele enreda essa mulher de todas as formas.
comprando presentes depois de um abuso, fazendo que não falte nada para as crianças, levando todo mundo para um passeio cultural que as crianças aproveitam, dando a essa mulher uma questão médica melhor. Então, quando ela vai pensar... Esse contexto todo... Ai, gente, como que eu vou fazer? Eu não vou conseguir bancar. Eu não vou. Então, ela começa... Só que acho que dá também uma embaralhada. Só que, na verdade... Aí a gente entra num outro assunto, que é o meu assunto predileto. Qual? A violência psicológica. Ano passado, houve um ganho enorme para as mulheres brasileiras, onde foi tipificada... O que seria isso? Tipificado o crime de violência psicológica. O que significa isso? Durante muitos anos, nós peritos que trabalhamos com a questão judicial, nós não tínhamos como provar que aquela mulher sofreu violência psicológica e não havia tipificação do crime. Então, o que a gente precisava fazer? A gente precisava falar da lesão corporal, a lesão à saúde daquela mulher. Então, aquela mulher que tinha coragem, que tem a coragem, que a mulher que salva a si, salva as outras. A mulher que salva a outra, salva a si. Então, é uma rede de bem. Então, aquela mulher que ia lá e denunciava aquele homem, ela iria dizer, ele me bate, ele quer meu dinheiro, ele me xinga. Então, todas aquelas violências sofridas, ela teria como provar que houve lesão à saúde, ou seja, ela vai apresentar doenças subsequentes. Essa mulher vai ter problemas hormonais, essa mulher vai ter dificuldade de engravidar muitas vezes, essa mulher vai ter dores difusas pelo corpo, essa mulher vai ter depressão, essa mulher vai ter uma questão seríssima de inúmeras doenças que envolvem toda essa violência que ela sofreu. Então a gente dizia que houve uma lesão à saúde. Com a tipificação da lei da violência psicológica, nós podemos hoje falar sobre a própria violência psicológica, que é a mãe de todas as violências. Porque começa com uma violência psicológica, né? A maioria das vezes. Sempre. 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 Mesmo para aquela questão, a mulher que foi estuprada por um cara desconhecido? Sim, porque ele precisou amedrontar aquela mulher. Ele precisou amedrontar, ele precisou criar nela vem comigo e fica um quieta. abismo entre ela e a sua consciência. Então aquela mulher fica paralisada. Tanto é que muitas vezes, mulheres que são vítimas de estupro, diz assim, mas ela consentiu, ela não falou nada, ela não se mexeu, ela nem revidou, ela nem gritou. Então, muitas vezes, essa mulher ela já sofreu aquela violência psicológica imediata e ela paralisa diante do medo criado. Algumas não paralisam, algumas conseguem pedir socorro, tentar se desvencilhar, mas nem por isso elas deixam de ser julgadas. Então, fala, mas ela brigou no começo, mas depois ela gostou. Depois ela não fugiu. Como ela lutou. Você vai fugir? Ela lutou. Você tá ali em choque. E muitas vezes essa questão, estou falando da violência imediata, né? Sim. Que já há violência psicológica. Então aquela mulher, ela sofreu um assédio imediato, ela tem medo, ela ficou com medo. Então ele diz, não adianta se mexer porque não vai dar certo. Ou então ele diz, deixa, vai, que custa? E ele já vai para cima. Então essa situação, um assalto,